Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e você está no Mundo dos Caçadores. Mas o Hunter responde, então só bora que a gente tem muita coisa legal para cobrir hoje. Só quero lembrar vocês que tem link para o nosso Discord na descrição desse vídeo aqui. Se você tiver interesse, será muito bem-vindo ou bem-vinda também. Bom, para a gente poder seguir, eu já aproveito e já te peço para você deixar o like aqui no início do vídeo. Ajuda demais com o crescimento do canal. E já que você já deixou o like, eu te convido também a se inscrever nesse canal aqui, que ele é totalmente focado em Hunter x Hunter. Se você gosta de Hunter x Hunter, esse é o canal para você. Então só bora para mais um Hunter Responde. Pergunta foi enviada pelo Pedro Oliveira. Quando o Crollo diz que após 3 anos eles devem se reunir para se vingar, todos os outros 8 personagens presentes levantaram o dedo, confirmando que farão parte disso. O vô, Nobunaga, Mate, Franklin, Shaunark, Finks, Phaeton e Pakunoda, totalizando 9 membros com o próprio Crollo. No entanto, quando muda para o quadro final deles após 3 anos, o Finks não está presente. Ele é um dos membros fundadores dito pela Pakun York-Shin. O Togashi esqueceu dele? Sim, mano, exatamente. Os membros fundadores da Trupe Fantasma são esses que você elencou aqui na sua pergunta. Estranhamente, o Togashi esqueceu de incluir o Finks nesse painel aí. O mais curioso também é que eu fiz um vídeo sobre a Trupe Fantasma aqui no canal e teve uma outra pessoa que pontuou essa questão de que o Finks não estava presente e que talvez por isso ele não fosse um dos membros fundadores da Trupe Fantasma. Bom, a minha aposta é que provavelmente ele esqueceu, não tem outra explicação, até mesmo porque a gente sabe que o Finks é sim um membro fundador. A Pakunoda confirmou isso pra gente, passando as memórias dela antes dela morrer. Aproveitando a sua pergunta, tem um outro ponto muito interessante que muitas pessoas acham que o Shaunark não é também um membro fundador, quando ele é. Eu digo isso porque quando eu fiz o vídeo sobre as habilidades do Shaunark aqui no canal, teve pessoas falando também a respeito disso, de que, nossa, o Shaunark era tão importante que a Pakunoda passou as memórias dela para ele, mesmo ele não sendo um membro fundador. E na realidade o Shaunark é sim um membro fundador. Então da Trupe Fantasma que presenciamos no arco de York-Shin, os membros que não eram originais naquela ocasião seriam o Hisoka, o Kortop, Bonolenov e a Shizuko. Os demais que estavam presentes eram todos membros fundadores e originais. Próxima pergunta foi enviada pelo Antogames. O Nen de Exorcismo seria uma habilidade que alguém nasce ou uma que pode ser desenvolvida? Poderia ser uma espécie de especialização? Os dois, né? O Exorcismo de Nen ou Expurgar Nen, Expurgadores de Nen, é uma habilidade bem única, né? Então a gente acha assim que, pô, isso tem mais a ver com especialização. Ou será que isso aí daria para fazer? Então, na realidade, tem como chegar nesse caminho das duas maneiras. Pode ser pela especialização, uma pessoa que já tenha um talento inato para isso, e aí desenvolve habilidades de exorcizar Nen, com Nen de especialização. E aí vão ter as pessoas que desenvolvem essa habilidade em outro grupo de aura para poder retirar Nen das pessoas. Infelizmente, a gente não viu muito disso no anime. A única coisa que a gente tem, né, o único personagem que tem essa habilidade é o Abengane. Pra falar a verdade aqui pra vocês, eu não vejo outros grupos compatíveis com o exorcismo de Nen que não seja a materialização ou a especialização. E digo mais uma coisa, tá, gente? Eu acredito que para ser um exorcista de Nen é necessário focar todos os seus esforços para isso. O que eu quero dizer é que seria muito complicado você ver um exorcista de Nen com habilidades únicas de combate e de batalha. Geralmente a pessoa que focou o seu tempo para isso vai ser somente isso, como era o caso do Abengane, apesar de eu achar que ele ainda tinha bons conhecimentos de outras coisas, mas eu acho que o foco dele era aquele ali, e se ele entrasse num combate, eu acho que ele ia de F bem rápido. Próxima pergunta foi enviada pelo Maciel Graciano. É possível conjurar um ser vivo com consciência para falar e dialogar por conta própria e ter movimentação de forma independente para obedecer comandos dados a eles ou decidir por eles mesmos e assim ter a melhor ação para beneficiar o seu conjurador, podendo ser eles animais ou seres humanoides? Já que a roleta do Kaito tinha consciência, queria saber qual o limite de onde a conjuração pode chegar. Bom, conjurar um ser vivo com toda essa complexidade que você pediu aí, eu sinceramente acho que não é meio possível. Porque é muito alto, tipo assim, você tá querendo quase fazer uma pessoa, que aí poderia ter a aparência de um animal, a aparência de qualquer outra coisa.
E aí eu meio que me baseio pelo que a gente tem na obra, porque não tem como eu simplesmente falar por achismo. Eu vou falar o que a obra mostrou e tentar fazer uma paridade aqui. Por exemplo, a Bisque conjurou um ser humanoide, mas a gente vê que ela não tem tanta autonomia. A gente viu que ela até compreende o que está se passando ao redor, mas ela só obedece os comandos dados pela Bisque. Já o Gorenu conjurou 2 gorilas, mas a gente vê também que eles não possuem nenhum nível de intelecto, basicamente. E eles só obedecem o que o Gorenu decide e manda, né? Já o Razor conjurou um monte de demônios que ajudaram ele na partida de queimado lá em Grid Island. Mas a gente vê que é um negócio meio que pré-setado, exatamente para jogar ali naquela partida de queimado. Então eles funcionam muito bem dentro do que é proposto, mas se fosse uma coisa mais aleatória, eu acredito que não funcionaria tão bem. Então eu vejo da seguinte forma: se você conjurar algo mais simples, você consegue colocar um bom intelecto nele. Algo que não demande tanta complexidade. Ele precisa atacar, ele precisa defender, ele precisa meio que proteger ali a pessoa e ainda conversa, dá dicas e faz tudo isso. Parece uma outra pessoa. E aí eu acho que se você for fazer algo simples, como é o Crazy Slot, eu acho que sim, é possível. Até mesmo porque o Crazy Slot só materializa as armas pro Kaito. Ele não faz mais nada. E conversa e fala um monte de baboseira, basicamente isso. Agora, se você for fazer alguma coisa muito complexa, voltada pro combate, eu acho que tem que ser meio que pré-estabelecido. Ataca, defende, cura, essas coisas, entendeu? E aí não vai ter um grande intelecto. Próxima pergunta foi enviada pelo Davi Coimbra. Quais você acha que são os 5 maiores usuários de NEM? Olha, realmente isso é uma pergunta que eu acho complicada, esses negócios que a galera fica sempre falando aí, tipo, quais são os mais fortes, quais são os maiores, realmente é complicado. Quando você fala quais são os maiores usuários de NEM, eu acho que a gente pode descartar às vezes força, né? Porque ser muito bom, saber muito sobre NEM não quer dizer que seja relativamente forte. Às vezes sim, às vezes não, depende também. Apesar que os 5 que eu vou falar aqui estão relacionados bastante, força e habilidade, conhecimento de NEM, tá tudo junto sim. Mas eu acho que é legal a gente ter um pouco dessa separação. Com certeza, acho que até o momento é meio que indiscutível. Netero, Bisque, Meruem, Jin e Xenozoldyck. Eu acho que até o momento esses daí são os maiores usuários de NEM que apareceram na obra. Porém, na minha visão, personagens como Chrollo, Hisoka, Pitou, Morel, Illumi e Gentru demonstraram um grande domínio e conhecimento de NEM também. Eu acho eles muito poderosos e que demonstram saber muito, tem muito conhecimento. Não é aquela parada de tipo assim, ele é muito poderoso de uma forma bruta, ele tem uma habilidade muito roubada. Não, esses caras aqui que eu falei são muito habilidosos de forma geral no NEM. Mas os 5 primeiros são os maiores mesmo pra mim. A próxima pergunta foi enviada pelo Gil. Você acha que o manipulador pode criar um Hatsu, onde ele manipula seu próprio NEM para que ele mude categoria ou ele possa mudar a categoria inata de outra pessoa? Sinceramente, eu não acho, porque isso já ultrapassa os limites pré-estabelecidos pelas mecânicas do NEM. É tipo aquele exemplo que eu sempre que tenho chance cito do Izunave. É possível conjurar uma espada que corte tudo? Não, não é possível, porque isso ultrapassa os limites que uma pessoa conseguiria fazer, que algo conseguiria fazer. Nada conseguiria cortar tudo. Tudo tem um limite. Da mesma maneira que não seria possível você trocar o seu tipo de aura inato, que é o que veio com você desde o nascimento. É como se você quisesse trocar o seu tipo sanguíneo. Eu sou A negativo, quero trocar para O positivo. Cara, isso é impossível. Então fazer um Hatsu para poder mudar a categoria inata de uma pessoa, eu não acho uma coisa plausível e uma coisa que dê para fazer. Próxima pergunta foi enviada pelo Fábio Augusto. Qual a diferença entre os conjuradores e as bestas de NEM da cerimônia do vaso? Parece que na saga do navio baleia, todos os príncipes viraram conjuradores na prática. Não entendi muito bem. A cerimônia do jarro é um ritual que confere uma besta de NEM para cada um dos príncipes de Kakin. Não foram eles que conjuraram, não é um Hatsu em si,
e sim uma besta que foi conjurada com a função de ser guardiã dos príncipes durante a Guerra de Sucessão. Já um conjurador que criasse uma besta de Nen, esse seria o seu Hatsu, seria a sua habilidade. Ele teve a intenção de fazer aquilo ali. Então, para a gente poder resumir mais ou menos aqui, a cerimônia do jarro confere uma besta para cada um dos príncipes para poder servir de guardiã durante a Guerra de Sucessão, e ao que tudo indica, vai ser algo temporário. E já um conjurador iria materializar uma besta que serviria como sua habilidade Nen. Seria o seu Hatsu. Próxima pergunta foi enviada pelo Galer. Você acha que o Hisoka mudou sua personalidade depois que morreu e voltou da morte? Pois não acho que ele mataria o Shaunark sem sua habilidade de Nen. Sinceramente, eu acho que ele mataria sim. Parece simplório o meu raciocínio, mas eu vou te explicar aqui. Após a derrota pro Crollo, o Hisoka já declarou os membros do Genei Ryodan como seus inimigos. E aí ele ter encontrado com o Shaunark e o Cortop sem as suas habilidades Nen, eu achei super cabível, super fácil para ele, já que ele agora quer vingança. Ele não quer mais se divertir como geralmente o Hisoka gosta de fazer. E aí para pra pensar, né? Ele inteligente como ele é, e na chance que ele teve, pô, os caras já estão sem as habilidades deles, vai ser assim muito fácil para eu poder derrotar eles. Então foi meio que um útil ao agradável ali, né? E galera, esse foi mais um Hunter Responde. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas ou muitas dúvidas. Só lembrando que se você quiser mandar uma pergunta para ser respondida em vídeo, basta colocar nos comentários a hashtag HunterResponde seguido da sua pergunta, que eu vou saber que é para ser respondida em vídeo. Então é isso, galera. Eu vou indo, mas eu espero em um próximo vídeo te encontrar aqui no Mundo dos Caçadores. Um abraço.